Em janeiro, a floresta primitiva de Shenongjia entra no período mais frio do ano. Na região montanhosa do oeste da província de Hubei, o ponto mais alto da China Central, a altitude é superior a 3.000 metros. A brusca queda de neve e o vento são forças irresistíveis da natureza que transformaram este lugar num mundo congelado. A neve e o gelo atingem o bambu fargésia no topo da montanha, que sofre uma pressão várias vezes maior do que seu próprio peso. Antes da chegada da neve e do vento, as azaleias alpinas tiveram de enrolar suas folhas. Os abetos erguem-se próximos uns dos outros para resistir ao vento forte. Enquanto reina uma tranquilidade fria e silenciosa e tudo está adormecido, no fundo das montanhas, um pequeno grupo de animais com cara azul está à procura de alimentos. Em comparação com as plantas que não podem se mover, graças à sua flexibilidade e agilidade, os macacos de nariz dourado podem migrar livremente. No entanto, ainda têm de enfrentar uma vida dura de escassez de alimentos no inverno. As cascas de árvores sustentam os macacos dourados e os ajudam a sobreviver aos longos invernos frios. Para as espécies que vivem em Shenongjia, o frio não é estranho. Mas sobreviver a vários meses de neve e gelo ainda é um teste de vida ou morte. A primavera chegou na data prevista e todo o universo começou a acordar. Mais de 4.000 espécies de plantas estão espalhadas em Shenongjia. Entre elas, quase metade é exclusiva da China. Essas espécies únicas compõem um paraíso botânico maravilhoso. E esta é apenas uma região da China. Em todo o território do país, habitam mais de 35.000 espécies de plantas, que representam 1/10 do total da Terra. Ao longo de bilhões de anos, as plantas abrigaram inúmeras vidas que moldaram o nosso lar de hoje. Através de diferentes zonas climáticas, entre diversas paisagens de montanhas e rios, como as plantas chegaram a este grande país do Oriente? Se reduzirmos a história da Terra de 4,6 bilhões de anos a um dia de 24 horas, a humanidade entrou em cena apenas nos últimos 3 minutos. Antes do aparecimento da humanidade, que tipo de enormes mudanças a Terra da China sofreu? Vamos fazer uma viagem no tempo e abrir o livro de história do paraíso botânico. A Terra passou a meia-noite numa erupção vulcânica. Até às 3 ou 4 da madrugada, começaram a aparecer sinais de vida nas profundezas do oceano. Já passadas das 6 horas da manhã, a música mais espetacular da vida começou. Uma cianobactéria aprendeu a usar o dióxido de carbono, água e luz solar para produzir energia necessária para a vida enquanto emitia oxigênio. Este processo, conhecido como fotossíntese, abriu a porta para o mundo das plantas. Neste momento, a terra da China estava gradualmente a emergir do oceano, formando ilhas. Mas durante um longo período permaneceu desolada, sem vida. Estas rochas eram duras e não conseguiam armazenar água. Isto era um reflexo do ambiente terrestre da época. Até depois das 21 horas, ou seja, há cerca de 400 milhões de anos,
alguns seres minúsculos começaram a conquistar a Terra. Eles fixaram uma estrutura semelhante a uma raiz nas rochas. O musgo foi um dos pioneiros na exploração da Terra. Após a morte, seus restos formaram um solo fértil, permitindo que mais plantas pudessem viver aqui. A partir deste momento, o verde se tornou a cor básica do paraíso da vegetação. Com o desembarque das plantas, a terra se tornou animada. Os insetos que se alimentavam de plantas foram os primeiros habitantes a se estabelecerem no paraíso verde. 300 milhões de anos atrás, as libélulas foram as primeiras criaturas a conquistar o céu. As plantas também ansiavam pelo céu azul. Para parar de se arrastar no chão, tiveram de aprender a erguer-se. A família das samambaias foi a primeira a ter sucesso. Um desses ramos, a Cithea, é uma das mais antigas plantas sobreviventes na China. O que faz a família da samambaia ficar em pé é o tecido fibroso que percorre o interior de seu corpo, que serve para sustentar e transportar nutrientes. Esta estrutura, conhecida como feixe vascular, é semelhante aos vasos sanguíneos do corpo humano. Com a ajuda desta arma, as plantas podem competir pela luz do sol ao crescerem mais. Os diferentes tamanhos criam um mundo de plantas altas e baixas. O segredo da procriação da família da Cyathea está escondido na parte traseira das folhas. Dentro dessas esferas ordenadamente dispostas, encontram-se centenas de células responsáveis pela reprodução, que são chamados esporos. Quando os esporos amadurecem, saem um a um. Este é um salto importante da vida. Depois, os esporos devem encontrar água para completar a fertilização e se reproduzir com sucesso. À medida que a terra da China continuava subindo, a estrutura continental tomava forma. O clima se tornava cada vez mais seco e o ambiente aquático diminuía. As vastas florestas de samambaias eram gradualmente substituídas em um espetáculo botânico. A adaptação ao ambiente em mudanças era um problema que as plantas tinham que enfrentar. A metasequoia, uma das plantas que sobreviveram às mudanças ambientais, se livrou da dependência de água. Isto teve origem numa importante evolução de reprodução. Estas formas penduradas nos ramos são os descendentes da metasequoia, que alimentam o futuro de toda a população. Da primavera ao outono, as folhas da metasequoia ficam vermelhas e os frutos mudam de cor. Estão maduros e prestes a deixar o corpo de sua mãe. Quebram a escuridão para receber o primeiro feixe de luz da vida. À medida que se racham, vem à luz uma nova vida. Esta foi a invenção mais maravilhosa da história da evolução: as sementes. A semente é a parte mais seca de uma planta. Neste momento está adormecida. A cascadura serve de proteção. O interior está cheio de nutrientes, que acompanham no seu percurso da vida. As sementes foram levadas pelo vento para longe da vista de sua mãe e voaram para um mundo vasto. Iam encontrar clima adverso e condições desfavoráveis. Tinham de suportar uma longa espera.
Quando encontravam um ambiente adequado, despertavam e brotavam. Apenas alguns miligramas de sementes podiam se transformar em árvores de dezenas de metros de altura. À medida que as sementes se espalhavam, cresciam as florestas na terra chinesa. Mais tarde, o paraíso da vegetação passou a ter uma forma de reprodução mais eficaz. Uma planta que viveu 145 milhões de anos, depois de uma longa viagem no tempo, secou e se transformou num fóssil, que está enterrada no subsolo da província de Liaoning, na China. Os cientistas encontraram, na parte de cima dessas plantas, órgãos importantes: as flores. Esse fóssil de Liaoning serve de prova definitiva de que se trata da primeira planta de floração já encontrada na Terra. Seus descendentes constituem hoje em dia a maior população de plantas. Uma planta de cardamomo de 9 asas está bem preparada para se reproduzir. O pólen transporta os espermatozoides e o néctar serve para compensar os polinizadores. As abelhas foram os primeiros visitantes. Os canais amarelos nas pétalas as guiam para entrar no interior da flor. Enquanto recolhem o néctar, o pólen facilmente se adere aos pelos felpudos das abelhas, que o levam para outra planta desta espécie. A missão da polinização está cumprida. Por vezes, as flores têm de estar abertas a diferentes insetos. Afinal, o pólen tem um período de vida limitado. Claro que existem casos especiais. Um caçador furtivo enfia seu longo bico pelo exterior da pétala para roubar o néctar, sem oferecer a polinização em troca. Entre flores e insetos há uma luta constante, através da qual há uma cooperação mutuamente benéfica. Com o desabrochar das flores, os insetos que já existem há mais de 200 milhões de anos assumiram um novo papel. Como polinizadores, a constante expansão da família de grandes insetos e a evolução sinérgica dos animais também fortaleceram as plantas floridas. São as maiores vencedoras entre as plantas. Atualmente, existem mais de 30 mil espécies de plantas que florescem na China. As múltiplas cores se espalham por todos os cantos, formando um paraíso botânico ainda mais belo. Enquanto as plantas floríferas abundavam, o mapa geográfico da China sofreu uma mudança dramática. Há cerca de 65 milhões de anos, as placas tectônicas indiana e eurasiática colidiram violentamente. Um novo planalto começou a subir. Era o planalto Qinghai-Tibete, conhecido como o telhado do mundo. A altitude média no planalto Qinghai-Tibete é de cerca de 4.000 metros. Tem a mais alta cadeia de montanhas do mundo, os Himalaias. É também o maior planalto do mundo e cobre mais de 1/4 da superfície terrestre total da China. O aparecimento do planalto Qinghai-Tibete mudou completamente a geografia física da China. À medida que o terreno subia, formou-se um gradiente de 3 fases de altas no oeste e baixas no leste, esculpindo a estrutura geográfica básica da China de hoje. As cadeias de montanhas entrelaçadas, colinas baixas e vastas planícies compõem uma situação topográfica complexa e diversificada. Originários do Planalto do Tibete, o Rio Amarelo e o Rio Yangtze atravessam para o leste, percorrendo montanhas e rios. Eles formam diversas condições climáticas naturais e trouxeram uma variedade extremamente rica de espécies de plantas chinesas. O mapa botânico da China abriu sua nova cortina.
Há mais de 30 mil espécies de plantas conhecidas na China. De acordo com sua distribuição natural, o país abrange quase todos os principais tipos de vegetação da Terra. Os planaltos, desertos, prados, florestas parecem diversos reinos do paraíso vegetal. Cada reino tem uma ecologia única que determina a distribuição das diferentes plantas, apresentando aspectos muito distintos. Um dos reinos vegetais com a maior altitude é o Planalto Qinghai-Tibete, no sudoeste da China. Que tipo de plantas maravilhosas podem ser encontradas ali? Nas montanhas Handuan, no extremo sudeste do Planalto do Tibete, a cerca de 5 mil metros de altitude, há um relevo especial, a Praia Rochosa, que foi formada por um frio intenso ao longo de milhões de anos. As rochas desmoronaram em pedaços, deslizando e amontoando-se nos cumes. O que parece uma praia árida e rochosa esconde o milagre da vida. As plantas estão enraizadas na camada fina do solo no fundo dos escombros e cresceram nas fendas das pedras. Nestas praias secas, as espécies estão distantes umas das outras, moldando os jardins botânicos mais altos da China, ostentando sua postura de independência reclusa. Esta zona cinzenta entre prados florestais e glaciares é também um dos ecossistemas mais duros para a subsistência. A temperatura média é inferior a 0 graus Celsius e a área está coberta de neve e gelo durante mais de metade do ano. Apenas durante alguns meses que tudo volta à vida por um breve período de tempo. Quando a quente e úmida monção do sudoeste sopra do Oceano Índico, o verão chega ao Planalto do Tibete como previsto. Um enorme vapor se transforma em precipitação, espalhando-se nas praias rochosas. A água da chuva corre pelas fissuras dos cascalhos, alimentando as raízes das plantas. Mas a altitude média de 4 a 5 mil metros, mesmo no verão, a temperatura pode descer abaixo de 0 a qualquer momento. A chuva gelada cai do céu. Cobertos com pelo grosso de algodão, os coelhinhos de neve das medusas vestem-se com um casaco quente. Esta estrutura não só os protege contra o frio, mas também da chuva excessiva. A estrutura de algodão é característica da família dos coelhinhos de neve. Tem a maior distribuição de altitude de qualquer planta florífera. Em condições extremas, com seus pequenos corpos, sobem a alturas que nenhuma outra planta atingiu. As nuvens são levadas pelo vento e chega um dia ensolarado. Quando sobe a temperatura, as flores têm sua oportunidade. Esta é uma parente próxima do coelhinho da neve. Esta Salsureia obvalata concebeu uma estufa para suas flores e acelerou o crescimento delas com brácteas translúcidas que armazenam o calor solar. A estufa está também preparada para os polinizadores. As mamangabas. As brácteas são quentes e resistentes ao vento, criando um ambiente confortável.
As mamangabas obtêm os alimentos desejados e a planta está a meio caminho do sucesso da reprodução. O ambiente agreste do Planalto do Tibete condiciona a diversidade dos insetos polinizadores. As mamangabas são predominantes por aqui. Nas praias áridas e rochosas, onde as plantas crescem dispersas, é preciso encontrar flores de uma determinada espécie o mais rapidamente possível para levar a cabo sua cooperação. A época de floração está em breve chegando ao fim. Para as plantas nas praias rochosas, o tempo é igualmente precioso. Os coelhinhos de neve só têm uma oportunidade de florescer durante a vida. Para reunir força de floração, permanecem adormecidos durante anos, debaixo dos escombros. E uma vez que florescem, entram na contagem regressiva. É uma viagem de aventura pela vida. A temperatura continua a descer e uma frente fria está a caminho. Cobertos por casacos de algodão, os coelhinhos de neve protegem as sementes com a última energia de sua vida. Nas elevações do Planalto, poucas espécies podem suportar e sobreviver nas áreas próximas da linha de neve, a 4.000 metros acima do nível do mar. Para se adaptarem ao ambiente, a maioria delas tem capacidade de resistir ao frio e aos raios ultravioleta. Esta estratégia única de sobrevivência faz delas as plantas mais próximas do céu. Quando o Planalto do Tibete entra no outono, as montanhas se tornam mais coloridas. Os animais nos prados do Planalto estão prontos para se deslocarem. Eles têm de escapar do frio rigoroso e migrar para altitudes mais baixas. A primeira neve caiu nas praias rochosas e a terra entrou num longo período de geadas. As sementes dispersas nesta vasta área estão à espera de mais uma rodada de aventuras da vida. O Planalto do Tibete não é todo de zona alpina. Existe outro mundo escondido sob as montanhas cobertas de neve. As espécies daqui temem ao frio e precisam de calor suficiente para sobreviver, mas ainda assim podem encontrar habitat no Planalto do Tibete. Vivem nos sopés dos Himalaias, apenas centenas de metros acima do nível do mar, no primeiro ponto de entrada das correntes de ar quente e úmido do Oceano Índico. As plantas gozam de umidade e calor abundantes e possuem características muito diferentes das que se encontram em altitudes mais elevadas. O Planalto do Tibete é um reino vegetal verticalmente distribuído, dos níveis baixos até os mais altos, de muita quantidade ao pouco volume de vegetação, de espécies adaptadas ao calor às resistentes ao frio. Isso mostra o poder da altitude dos Himalaias e também é uma expressão perfeita da diversidade vegetal. As elevações do Planalto Qinghai-Tibete também influenciaram outros reinos vegetais. Xishuangbanna, na fronteira sudoeste da China, na província de Yunnan,
Tem planalto a norte como barreira, que impede as correntes frias. Devido à monção do sudoeste do Oceano Índico a sul, criou-se uma floresta tropical primitiva. Esta é a maior zona com distribuição natural mais densa de plantas e o habitat de cerca de 1/6 de todas as plantas chinesas. Um besouro paira por muito tempo sobre uma folha de lírio de cala. Parece estar pronto para uma refeição abundante. Mas por trás desta refeição rica esconde-se uma armadilha. Os lírios de cala criaram uma toxina de defesa e uma vez que a folha for mordida, a toxina será transmitida por suas veias e matará o consumidor. A floresta é um lugar cheio de perigos. Mas no mundo da natureza não faltam rivais engenhosos. Os besouros cortam as veias das folhas com seus maxilares e obstruem a transmissão da toxina. Assim, obtém uma refeição suculenta. Face aos alimentos, as espécies mostram uma determinação de evolução surpreendente. As defesas do lírio de cala são completamente derrotadas por este tipo de pequenos insetos. Esta é a floresta tropical. A competição entre espécies impulsiona a evolução de cada uma delas, apresentando um mundo de constante mudança e de grande variabilidade. O dia se aproxima de seu fim e algumas plantas começam a encolher suas folhas. A percepção das mudanças de luz controla o relógio biológico da planta. Ao anoitecer, a floresta tropical ganha vida. Alguns insetos começam a se transformar, sinal de que estão chegando à idade adulta. Numa floresta tropical sem inverno, o relógio de crescimento e reprodução das espécies é adiantado, e elas devem se apressar para ter sua floração. Na floresta tropical de Xixambana, há cerca de 4.000 espécies de plantas floridas. É uma competição de cores e cheiros. Cada planta tem que ter um atrativo. É um novo dia na floresta tropical. Uma parachoeira chineses de 80 metros de altura, como um edifício de 25 andares, é a primeira planta em toda a floresta a desfrutar da luz do sol. E obter mais fotossíntese significa mais energia. Isto torna esta árvore uma das espécies mais vantajosas da floresta tropical. Quando a luz solar penetra as copas compactas das árvores, a floresta inteira é ativada. A energia luminosa em abundância nas zonas tropicais criou a superdensidade de espécies nas florestas, mas também tornou o espaço de subsistência um recurso mais escasso. Cada espécie tem de se envolver na batalha por um pedaço de terreno.
reino com a maior vitalidade da floresta tropical é também o campo de batalha mais cruel. Esta árvore está entrando na contagem regressiva da vida, e sua algoz é uma planta parasita. As sementes da Ficus conifera silenciosamente se enraizam na árvore, obtendo nutrição e crescimento. Agora, ela é suficientemente forte. Sua arma são raízes aéreas que crescem no ar em direção vertical para baixo. Ela cresce enroscando-se ao hospedeiro e forma um sistema radicular independente assim que entra em contato com o solo, cortando a transmissão de nutrientes para a árvore, um fenômeno exclusivo do estrangulamento da floresta tropical. À medida que o estrangulamento se intensifica, o parasita fica mais forte, o hospedeiro se enfraquece e é ainda atacado por outras plantas, animais e fungos, apressando sua morte. Finalmente, apenas sobrevivem os próprios estranguladores. Em Xixuambana, a ficus é a única planta com capacidade de estrangulação, mas raramente o faz a árvores saudáveis. Para as mais fracas, a ficus estranguladora é um enviado da morte. Para a floresta tropical como um todo, elas são uma força-chave que acelera a renovação. Em sua estrutura entrelaçada se armazenam água da chuva e solo, que se tornam um terreno fértil para outras plantas epífitas, criando um jardim suspenso. Na floresta tropical apinhada, as plantas soltam enormes quantidades de oxigênio, mantendo o equilíbrio com carbono na atmosfera. São considerados os pulmões da Terra. No dia seguinte ao desabrochar das barringtônias racemosas, as flores caem sucessivamente. Sua beleza tem curta duração, mas a gestação de uma nova vida está a caminho. Os insetos completaram sua metamorfose e são adultos agora. Mas a maturação de uma planta nova na floresta tropical parece mais difícil, esperando a morte das árvores ao seu redor para ter espaço de crescimento. A morte e a nova vida formam um ciclo que se repete e se renova eternamente. A estação prolongada das chuvas chegou. As precipitações abundantes trazem oportunidades de crescimento, mas também apresentam incógnitas e desafios. Paisagens tropicais semelhantes às de Xixuambana se encontram também na província de Hainan, no sul da província de Taiwan e partes do sudoeste do Tibete. Enquanto as plantas na floresta tropical competem umas com as outras, no noroeste da China se apresenta uma fisionomia diferente. Xinjiang está localizada na zona árida da China. Devido à forte erosão dos ventos, formaram-se paisagens topográficas especiais de Yardan. Estas colinas entre ravinas são o legado das mudanças geológicas. Há dezenas de milhões de anos, aqui era uma zona de pântanos, onde a água abundante e o clima úmido criaram uma floresta exuberante. A elevação do Planalto do Tibete bloqueou o fluxo da corrente quente e úmida vinda do sudoeste, tornando o clima seco e mudando a fisionomia do noroeste da China. Grandes áreas de florestas desapareceram. A areia amarela substituiu as zonas úmidas e espalhou-se formando o deserto. No norte de Xinjiang, o deserto de Gurban Tugut é o ponto mais afastado do mar na China.
A água se tornou o recurso mais escasso do deserto. Porém, não é uma zona desolada de vida. Mais de uma centena de espécies de plantas estão espalhadas por este oceano de areia de cerca de 50 mil quilômetros quadrados. Esta é uma nova árvore de Sachaú. Desde o momento em que nasceu, nunca teve folhas. Isso se deve ao fator genético de seus antepassados. Para se adaptar a este ambiente árido, a Sachaú faz a fotossíntese através de seus ramos finos, tirando suas folhas para reduzir a evaporação da água. No outono, a Sachaú começa a abrandar o ritmo da vida, em preparação para passar o frio do inverno. Começa a ventar. O vento ajuda as plantas no deserto a espalharem o pólen e as sementes, mas também empurra algumas plantas para a beira da morte. O vento levou a areia debaixo dos pés de uma árvore de Sachaú com dezenas de anos de idade e deixou suas raízes expostas. As raízes com um comprimento de mais de 10 metros penetraram o solo em busca de água que nutre a vida, mas agora secaram. Cada greta no seu corpo marca sua longa luta contra a areia. O sistema radicular bem desenvolvido de cada Sachaú pode fixar mais de 10 metros quadrados de terra. Quando estas árvores estão ligadas e formam um conjunto florestal, podem bloquear o vento e a areia e impedem o movimento das dunas. Mas as plantas no fundo do deserto são solitárias. As Sachaús velhas param de transmitir água aos ramos que morrem secos. Elas têm de diminuir a necessidade ao mínimo, deixando todos os nutrientes e água para as raízes. Enquanto as raízes estiverem vivas, ainda há uma possibilidade de sobrevivência. Com apenas um pouco de água, podem recuperar de novo a vitalidade. Tal força de vitalidade continua durante toda a vida da Sachaú. Quando ainda é uma semente, uma mínima quantidade de água no solo lhe permite brotar rapidamente dentro de algumas horas. Ela anseia por água, mas não pede em excessivo. Por mais estéril que seja o ambiente, as plantas no deserto podem absorver nutrientes da terra e sobreviver. Tomada pelo deserto de Gobi e outros, a zona árida do noroeste ocupa cerca de 1/8 da superfície terrestre da China. Aqui vivem centenas de espécies de plantas desérticas. Com sua extrema resistência à seca, defendem o reino do deserto, mantendo o equilíbrio natural e ecológico. A leste do Reino do Deserto está a zona temperada de pradaria, com clima entre semiárido e semiúmido. As plantas herbáceas e um pequeno número de arbustos são os protagonistas desta zona. Na zona de monções oriental da China, de norte a sul, a temperatura sobe gradualmente e a precipitação aumenta, criando um tipo de floresta completamente distinto. Na zona de cerca de 30 graus de latitude norte se encontra uma floresta subtropical, muito especial da China, com folhas largas e sempre verdes. Sua característica única reside em que todas as zonas da mesma latitude no mundo são desérticas ou pradarias. Mas na China existe uma floresta luxuriante. Isto também se deve à elevação do planalto Qinghai Tibete,
que alterou a circulação atmosférica na Ásia, intensificando a monção do sudoeste vinda do Pacífico. Desde então, surgiu nesta zona um clima de monção subtropical, tornando a área desértica de outrora num reino vegetal exuberante. Aqui cresce uma planta muito especial, a Davidia involucrata, que desenvolve parte de suas folhas verdes em brácteas. À medida que a flor amadurece, gradualmente passa da cor verde clara à branca amarelada. As brácteas brancas tremulam ao vento, à espera de atrair os insetos que passam por elas. Os botânicos ocidentais as chamam de flores de pomba da China e as levaram para os jardins no Ocidente. Atraíram a atenção do mundo não só por suas belas flores, mas também por sua origem única. A Davidia é uma planta de floração antiga, cujos antepassados outrora estavam espalhados por todo o hemisfério norte há mais de 2 milhões de anos. Quando a Terra começou a esfriar dramaticamente e 1/3 dos continentes do mundo estava coberto de gelo e neve, reinava na Terra um frio penetrante em todas as estações. Grandes florestas desapareceram e muitos seres vivos morreram, ou até se extinguiram. Este fenômeno é conhecido como Era do Gelo Quaternária. Quando a Era do Gelo chegou, a topografia complexa e as altas montanhas da China resistiram à destruição da calota de gelo do continente do norte e se tornaram um refúgio para muitas criaturas antigas. Quando a Era do Gelo terminou e o tempo começou a aquecer, a primavera chegou à Terra. A Davidia, que sobreviveu na China, passa adiante os genes antigos da população. Estas plantas, que já estiveram distribuídas por todo o mundo, se encontram agora em grande declínio, sobrevivendo apenas em áreas muito reduzidas. São conhecidas como plantas relíquias, fósseis vivos extremamente valiosos, e várias centenas permanecem na China. A Era do Gelo Quaternária também trouxe outro efeito importante para a terra chinesa. O clima seco e frio permitiu que a areia do noroeste se sedimentasse no curso médio do Rio Amarelo, formando um planalto de loess com espessura média de 80 metros. Aqui, as plantas se encontram com uma nova espécie: os seres humanos. Há cerca de 10 mil anos, as ervas daninhas resistentes entraram na vida dos nossos antepassados. Através da domesticação de milhares de anos, nasceram as plantas alimentares. O cereal chamado di é o milho glutinoso e o pães. Tal como seus antepassados, esta planta tem uma natureza de resistência à seca e sua cultura é possível nas regiões do norte. A terra amarela lhe dá vida e o rio amarelo impetuoso rega a planta. Domesticadas pelo homem, as ervas daninhas dão espigões dourados. Durante milhares de anos, foi a fonte mais importante de alimentos no norte.
Quase no mesmo período, a domesticação do arroz aconteceu ao longo do percurso do rio Yangtze, no sul da China. Ao contrário do norte árido, havia um clima quente e úmido. A agricultura desenvolvida à base de água ganhou gradualmente sua forma e expandiu a cultura. Na terra chinesa, surgiram dois modos diferentes de cultivo agrícola. A partir de plantas que cresciam sem controle até a domesticação e o gerenciamento de culturas, tanto os seres humanos quanto as plantas mudaram seus próprios destinos. O ritmo de vida humano acompanhou as culturas domesticadas e seguiu estritamente as estações do ano para arar a terra, semear e fazer a colheita. A partir daí, os seres humanos terminaram a vida errante de caça. Os seres humanos instalaram-se por causa das plantas, e as plantas migraram seguindo as pegadas dos seres humanos. Nesta terra, os dois nunca mais se separaram. Desde então, grupos e grupos de plantas vieram gradualmente ao encontro de nossos antepassados. Há 8.000 anos, a soja alimentou inúmeras vidas com uma semente. Há 7.000 anos, a amoreira apareceu e deu forma à futura Rota da Seda. Há 4.000 anos, o pessegueiro e os citrinos agradaram com seus frutos o paladar das pessoas. Há 2.000 anos, a árvore de chá saiu da floresta e alimentou milhares de criaturas com uma folha. De alimentação e vestuário à habitação e transporte, de medicina à estética, um rico paraíso botânico gerou e acompanhou o nascimento de uma civilização. Este paraíso botânico não só criou a China, como também influenciou o mundo no passado e continuará influenciando no futuro.